Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Esse vídeo é a continuação do vídeo sobre depressão, um relato de experiência aqui da minha depressão, do meu tratamento de depressão. E eu fiquei bem relutante em gravar esse vídeo porque é bem pessoal, não gosto de falar sobre isso, mas eu acredito que vai ajudar outras pessoas, então ele é importante. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que as pessoas inteligentes aprendem com seus próprios erros, mas as pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. Então eu espero que você aprenda com os meus erros, tá bom? Então, no vídeo anterior a gente viu que um dos fatores que levam à depressão é o fator hereditário. E eu carrego, infelizmente, esses fatores hereditários comigo. O meu pai, ele sofreu de depressão por vários anos e ele acabou se suicidando. A minha mãe também já teve depressão. Então, assim, né, eu sou bem mais suscetível a ter depressão. Vamos do início. Eu sempre fui cristã, sou adventista do sétimo dia, falo isso com tanto orgulho. E eu sempre aprendi desde criança a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E esse relacionamento consistia em ler a Bíblia todos os dias, em orar várias vezes por dia, em ouvir somente hinos de louvor a Deus, ler vários livros edificantes, e eu lia de 10 a 20 livros por ano, em ter uma vida missionária ativa. Então eu tenho um ministério, sou diretora de um ministério jovem, que eu amo demais, com aproximadamente 50 jovens, e eu sempre tive, assim, desde a adolescência. Eu tinha uma vida espiritual maravilhosa, e essa minha vida espiritual, ela norteava várias áreas da minha vida, todas as áreas. Relacionamento amoroso, profissional, escolar, tudo era norteado pela minha vida espiritual. E eu acredito piamente no que Santo Agostinho escreveu, que no coração humano tem um espaço do tamanho de Deus. E Deus, ele ocupava esse espaço, eu era extremamente feliz. Até que em 2019, um pouquinho ali, bem pertinho da separação dos meus pais, não meu pai biológico, né, meu pai adotivo, eu casei. Então eu casei, recentemente meus pais tinham separado, ingressei em um curso técnico de uma instituição federal e comprei um smartphone. E aí juntou tudo, né? A separação dos meus pais, o recém-casada, o curso e o celular. O celular foi um dos piores fatores que me levou a me afastar de Deus. E aí, assim, eu comecei a ficar muito tempo nas redes sociais, né? Devido também à questão do curso, porque eu era líder da turma, então tinha fardamento. Eu queria sempre ser aquela pessoa prestativa que eu sempre fui no ensino médio, de estar respondendo as perguntas no grupo e tudo, postando as atividades, aquela coisa toda. E isso tudo me acabou tirando o tempo que era de Deus. Então eu lia minha Bíblia correndo, não gostava mais de ouvir música, o celular era agora só para WhatsApp. Os livros, não lia mais meus livros e passava a maior parte do tempo no celular. Sofria muito ainda com a separação dos meus pais. Tinha que assumir uma vida de adulta, né? Eu tinha 18 anos e recém-casada. Comecei também a passar por alguns problemas financeiros, porque, modéstia à parte, os meus pais tinham uma boa condição financeira, então eu sempre tive tudo que eu queria. E quando eu casei, meu marido, ele, né, não tinha essa condição financeira toda, ele sempre trabalhou, mas claro que a gente não ia ter essa mesma condição que os meus pais, que foram casados 17 anos, né? E aí eu comecei a passar por alguns momentos difíceis e comecei a sentir uma tristeza, um vazio, assim, uma falta de prazer. Eu sempre gostei muito de pessoas, de conversar, de barulho, de gritaria. Eu sempre fui muito animada, muito feliz. E eu comecei, assim, ficar triste o tempo todo. Eu gostava muito de receber pessoas, eu sempre gostei muito de receber pessoas aqui em casa é cheio o tempo todo. E aí, quando as pessoas falavam assim, olha, amanhã eu vou na tua casa, eu já ficava assim, meu Deus, não acredito. Eu comecei a ficar, no popular, tipo, com medo de gente.
E eu ficava assim, tipo, com medo, assim, pessoas vinham aqui em casa, eu tenho que conversar, eu tenho que sorrir, sabe? Colocar aquela máscara de sorriso. O meu ministério, eu comecei a ficar extremamente irritada com os meninos, porque eles faziam barulhos, e a gente sabe que jovens é barulhento mesmo. Eles faziam barulhos, eu ficava irritada. Queria sair dali correndo, meu Deus do céu. E era horrível. As coisas que eu gostava de fazer, eu sempre gostei muito de plantas, minhas plantas começaram a morrer, minha casa começou a ficar bagunçada, roupa acumulada. E eu sempre gostei muito de decorar minha casa, de manter as coisas tudo organizadinha, né? E aí começou um desastre da minha vida. E nesse meio, eu comecei a ter pensamentos suicidas. Então eu comecei a pensar assim: se eu morrer, vai passar. E aí eu cheguei pra minha mãe e eu perguntei pra ela: mamãe, se eu morrer, a senhora ia chorar? E ela falou assim: minha filha, não fala isso, porque você é o único pedacinho que eu tenho. Na época eu era filha única, né? Você é o único pedacinho que eu tenho. Então, se você morrer, eu perco um único pedacinho de mim. E eu não sei o que seria da minha vida. E aí, assim, aquela frase, eu comecei a pensar muito, né? Quando eu pensava em morrer, eu pensava assim: não, minha mãe vai sofrer muito, ela não vai conseguir ficar sem mim. E aí, até que em maio de 2019, a minha mãe percebeu que eu tava muito diferente. Eu dormia muito, gente, eu dormia demais, eu dormia das 13 às 18 horas, eu chegava da igreja às 11 horas da manhã no sábado, e eu dormia a tarde inteira, o dia todo. Passei a não dar mais atenção pro meu marido, eu fui uma pessoa muito carinhosa, muito cuidadosa, aquela coisa toda. Eu não cuidava do meu marido, não dava carinho pra ele, enfim, era horrível. E a minha mãe percebeu tudo isso, né, com todos esses sintomas. E ela perguntou o que eu tinha. Eu falei pra ela: mãe, tô sentindo uma coisa que eu nunca senti. Eu não sabia nem que era depressão, né? Mas eu tô sentindo isso. Eu fui falar pra ela: isso, isso e isso. E eu já pensei até em morrer. E aí ela chamou meu marido, conversou com meu marido e disse que eles precisavam me ajudar. E aí a gente resolveu alguns problemas financeiros que eu tinha. Eu passei a me esforçar para voltar a estudar a Bíblia, passei a ouvir muitas músicas, e tem uma música que me ajudou muito, uma música da Patrícia Romani, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eu ouvia muito essa música todos os dias, comecei a orar bastante, comecei a buscar mais a Deus, comecei a tentar me envolver mais com os meninos, ficar mais pertinho deles. E aquilo foi passando. E aí, né, nesse processo aí de cura divina, no meu ministério, eu conheci um rapazinho que veio de uma outra cidade, e ele veio para a igreja, ele passou alguns dias com a gente, né, no ministério ali, com os meninos. E depois, antes de sair, antes de voltar para a cidade dele, ele tinha uns 13 anos mais ou menos, ele me escreveu uma cartinha. E ele falou, os meus meninos me chamam de tia, né? Ele falou assim: tia, eu vim de Urbano Santos com depressão, mas a senhora me ajudou muito. O seu sorriso, a sua alegria, o seu cuidado com a gente, me ajudou muito a vencer a depressão. Eu tô indo para casa bem melhor, e nunca deixe de sorrir, porque o seu sorriso, ele muda a vida das pessoas. Nunca deixe de fazer o que você faz, porque é muito importante para nós. E você é importante demais para a vida de todas as pessoas que você alcança. E aquela cartinha, ela, assim, mexeu com a minha vida, porque eu passei a perceber o quanto eu era importante para os meus meninos, para minha família, né, para o meu marido. Meu marido passou a me dar mais atenção, me dar mais carinho. E aí eu comecei a melhorar bastante, melhorar, até que eu consegui, né, curar a depressão, comecei a gostar de ficar perto das pessoas, comecei a voltar a ser o que eu era antes. Assim, a minha depressão, ela não chegou a ser profunda, foi bem no início mesmo.
Não precisei no início ali de psicólogo, né? O que eu aconselho hoje as pessoas a fazer. Eu não sabia nem que era depressão mesmo. Hoje a gente tem mais informação do que naquele período. A cura da minha depressão, que não chegou a ser uma depressão profunda, graças a Deus, ela foi graças à presença de Deus na minha vida. Então, assim, a terapia divina ela foi suficiente para me curar. Não tô dizendo que o que foi útil para mim vai ser também para você. Talvez você precise de algo a mais. Mas Deus foi fundamental na minha vida. Eu acredito que também é fundamental na vida de qualquer depressivo. O relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus, estudar a Bíblia e orar. E eu orava assim, chorando. Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Não sou assim. Tenho muita coisa para fazer. Tenho meus meninos, tenho meu marido que precisa muito de mim. Tenho a minha família, meu pai era idoso, né? Meu pai é adotivo, então eu sempre cuidei dele. Eu tenho meu pai para cuidar. Eu tenho a minha casa, Senhor. Eu não posso ficar assim, por favor, me cure. E eu não sabia o que era. Mas eu pensava assim, eu não sei o que eu tô sentindo, Senhor. Eu não sei o que os meus pensamentos têm, meu coração, meu cérebro, eu não sei. Mas o Senhor sabe, o Senhor é meu Criador, então me cure. Então esse foi meu relato sobre depressão. Espero que ele ajude você também a buscar sempre a presença de Deus, a ter um relacionamento íntimo com Deus e que o espaçozinho do seu coração aí que tá faltando para ser preenchido, que você preencha com Deus, porque o espaço é do tamanho dele. Então não adianta colocar outras coisas que não vai preencher. Dinheiro, sexo, prazeres, riquezas, trabalho, festas, brincadeiras, danças e milhões de coisas, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua família, que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador e que Ele sempre norteie as várias áreas da sua vida, tá bom? Até o próximo vídeo e se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acredita que precisa e é isso. Até mais!